Estamos em mais um quadro do SIC Apresenta e hoje estamos com o nosso associado Cristiano aqui do Grupo DCA. Então, Cristiano, conta como que tudo começou aqui com o grupo. Então, vamos lá. O grupo ele surgiu, na verdade, assim, ele começou como D&D, né, em 1997 na cidade de Bento. Perfeito. Então, passado um período, a gente queria evoluir, queria crescer. E nesse meio termo, a gente acabou adquirindo esse local aqui em Garibaldi, né, mas não tinha ideia de vir para cá. Enfim, com o passar do tempo, né, acabamos tendo uma fusão junto com uma outra empresa, chamada Superprint na época. Então era D&D mais Superprint. E como nós já tínhamos esse terreno aqui, vamos pegar Garibaldi, né, para poder crescer, para poder estar numa área melhor, numa área industrial, que é literalmente o tipo do público que a gente atende, basicamente indústrias, né? E já pensando na expansão, né? Exatamente. Então aqui a gente tem área, aqui a gente pode trabalhar com pintura, né? A gente tem as licenças ambientais, diferente de Bento, que não é qualquer local que tu pode trabalhar. Sim. E quando teve essa fusão, a gente acabou migrando o nome, então, né, para DCA. E daí, desde então, acredito, 12, 13, 15 anos, eu te confesso que eu não sei certo, mas que a gente já está estabelecido aqui em Garibaldi. E desde lá em Bento Gonçalves, os produtos eram os mesmos ou com essa fusão vocês acabaram adaptando, agregando produtos? Como é que é? Conta um pouquinho mais sobre os produtos que vocês oferecem. Então, assim, existem os produtos base, né? Que a gente pode dizer que é banner, adesivos, faixas, né? Que hoje em dia meio que viraram commodity, são os materiais comuns do dia a dia. Sim. Quando a gente veio para cá, em função dos equipamentos que nós temos, a gente começou a trabalhar muito com projeto especial. Então o cliente traz para nós a demanda dele, a necessidade, vamos dizer, a dor dele, né? Perfeito. E a gente tenta remediar, ou seja, ser um parceiro em resolver. Então o que são esses projetos especiais? O cliente ele pode estar solicitando desde uma peça instagramável, que tem que trabalhar específico para aquele ambiente dele, né? Como uma peça decorativa, então tudo varia de acordo com o projeto. Para dar um exemplo bem simples, né? A gente já chegou a fazer bicicletas aqui dentro, que elas tinham que circular numa feira, elas tinham que ter propaganda, tinha que ser uma bicicleta específica e ela tinha que comportar água para o pessoal distribuir na feira. Isso era apenas um dos elementos. E detalhe, isso foi para a Bolívia. Então a gente tinha que ter toda a embalagem com fumigação, tudo certinho para poder despachar. E os materiais para fabricação desses produtos, então, são muito variados. Variados. A gente tem uma gama, né? Para vocês terem uma ideia, nosso almoxarifado hoje a gente tem perto de 4.000 produtos catalogados. Nossa. Então, é bom, mas também é ruim, né? Por que é ruim? Porque tu tem que estar sempre atualizando, sempre correndo atrás, né? Mas o lado bom, são esses desafios que nos movem e que nos fazem crescer cada vez mais, né? Então, quando chega um projeto desses, algo, vamos dizer assim, complicado, ou que tira a gente da zona de conforto, faz uma reunião, conversa com todo mundo, é gente coçando a cabeça, mas como é que vão fazer isso, como é que vão fazer aquilo, e vai, e no final o resultado é sempre surpreendente, né? Porém, como a gente tem todo esse estoque grande e de materialidade, a gente trabalha com quadros, a gente trabalha com troféus, e o bacana é que é tudo personalizado. Então, placas, fachadas, personalização de veículos, então letreiros em neon. Então, a gama de materiais nesse sentido, ela é super grande. Por quê? Porque é uma fusão de materiais. A gente pode estar trabalhando com um espaço instagramável e utilizar um neon. A gente pode estar trabalhando um quadro em que eu utilize um substrato como um PVC e que eu aplique uma tecnologia Braille em cima dele. Então, um quadro que ele fica sensorial quando tu passa a mão. Então, vai juntando vários elementos, né? Um dos produtos que a gente tem um grande sucesso, né? E que a gente tem despachado bastante a nível do Brasil, são as telas tensionadas. Então, são aquelas caixas com iluminação interna e ela possui um tecido na frente. Então isso é super prático de trocar o tecido para questões publicitárias e principalmente questões decorativas, né? Então quer fazer
uma luminária do teto, quer fazer um fundo de uma parede num quarto, numa sala. Então, tu acaba atingindo o mercado publicitário e o mercado arquitetônico ao mesmo tempo, né? Bacana. E todas essas produções, além de vir já o projeto, a criação pronta, vocês também fazem aqui dentro? Criação em si a gente não faz, a gente Certo. faz adaptação. Por quê, tá? A grande maioria dos clientes que nós trabalhamos, que são indústrias, eles já têm um departamento de arquitetura ou uma agência publicitária. Perfeito. E quando a gente fala do setor de comércio, né, comércio e serviços, o pessoal às vezes não tem uma agência. E o que acontece? Nós prestamos serviço para muitas agências, escritórios de arquitetura, e a gente entende que essa demanda de criação tem que ser por alguém profissional. Certo. Né? Quando a gente fala, eu queria botar o meu logo na fachada, que é o que o pessoal coloca. O logo da fachada, ele tem que conversar com o ambiente da loja, ele tem que conversar com o teu cartão de visita, ele tem que conversar com a tua assinatura do e-mail. Então, assim, a gente é especialista na fachada, mas não adianta tu ter uma fachada super linda se a tua loja não condiz com isso. Não. Ou tu vai ter uma fachada extremamente nobre, com letras em aço cortem, sabe? Algo diferenciado, mas o teu produto ele é popular. Então não conversa. Casa, e né? também ao contrário. Tu colocar um simples adesivo na fachada e tu vender um produto de alto padrão. Tudo tem que estar conversando, né? Então, nesse sentido, a gente sempre pede pro pessoal procurar, e a gente indica alguns parceiros, né? Procurem alguém especializado nisso. Então, é uma forma também de respeitar as agências, né? Os especificadores, os arquitetos, os escritórios, em que cada um fica não vamos dizer fica na sua, mas faz melhor o seu produto. E ambos crescem, né? Ambos crescem, Essa mas troca de parceria. E óbvio que a gente tá aí para se ajudar, porque é o que a gente brinca, né? O papel aceita tudo. Então, olha, isso tá dessa maneira, mas quem sabe a gente faz assim, porque baixa custo, mas o resultado final é igual. Então a gente tem bastante essa sinergia, mas sempre respeitando o serviço de cada um. Indústria moveleira, a gente atende várias indústrias, que é onde vai ter uma loja que eles vão abrir, todo o material de comunicação sai daqui. Né? Então por que a gente faz isso? Porque tu sabe que tu tem uma materialidade sempre igual. Né? Então, tu vai ter a loja que ela está aqui em Bento, em Garibaldi, ela está em Bento, ela vai estar em Cuiabá, que é um lugar extremamente quente, ela vai estar em Fortaleza, que tu tem problema da maresia. Né? Então, a gente pensa a pior situação a nível do Brasil e desenvolve uma fachada nesse sentido. Feito isso, se despacha para o pessoal, pensando sempre em duas situações fundamentais. Instalação, que o próprio montador de móvel da loja possa instalar, que não tenha complexidade. Certo. E a segunda, manutenção. Então o mercado moveleiro ele é muito forte. Então a gente atende hoje 12 redes, né? Que é onde vai abrir uma loja a nível do Brasil, ou até fora do Brasil a gente já despachou. DCA está presente. Graças a Deus. E agora entrando também no mercado de veículos, né? Então já tem algumas redes, Citroën, Peugeot, a gente já está atendendo, e agora mais algumas marcas chinesas, né? Então começamos pequenos, atendendo sinalização interna e essas partes de telas tensionadas, e quem sabe futuramente fachadas, etc. Né? E agora, resgatando um pouco, né? São vários anos, né, de existência da DCA. Tu se recorda de um fato que te emociona na história da DCA? Na verdade tem vários projetos, mas tem um em especial que foi um projeto que foi bem desafiador, né? Ele foi realizado na época era Likens, né, do falecido Joel, nosso grande amigo, e da Dani, né? Em Porto Alegre, eu confesso que eu não me lembro o ano, 2002, 2003, não me lembro o ano, né? Tem o Pop Center, que é um shopping popular, como se fosse o camelódromo de Porto Alegre. Ok. Né? E ele fica numa área perto da rodoviária, uma área mega movimentada. E naquele ano, todos os shoppings da cidade fizeram uma união entre todos os shoppings para fazer uma campanha mútua. Ah, bacana. E deixaram o Pop Center de fora. Porque ele era um shopping popular,
né? Que era o camelódromo da cidade. Certo. E assim, a Dani e o Joel abraçaram a causa e disseram assim, nós vamos fazer um projeto diferenciado para eles. Eu sei que teve a diretora do shopping que na época abraçou, e eles nos ligaram, né? Disse assim, vocês abraçam a causa? Não, tamo junto, né? Problema, nós tínhamos que instalar um painel gigantesco de quase 100 metros quadrados, todo modular, em que ele trocava de cor e que fosse pensado para os outros anos, que eu trocasse apenas o elemento da data. Nós tínhamos uma semana para produzir isso e nós só podíamos instalar de madrugada porque a gente não podia trancar a via. E da mesma forma, não pôde se trancar a via, porque passam ônibus, passam tudo. Sim. Então nós tivemos que trabalhar com guincho, com guindaste, tudo aéreo. Então nós tivemos uma semana de produção, assim, que literalmente foram 24 horas para a empresa, literalmente para abraçar tudo isso, né? Então assim, foi muito desafiador, né? Então ele foi um projeto em que obviamente foi cobrado o valor, tudo isso, né? Mas ele teve um aspecto, vamos dizer assim, social, porque a gente abraçou uma causa, né, que o pessoal não queria fazer isso aí, justamente Sim. porque eles achavam que ia depreciar a ação em relação aos outros shoppings, né? Então era muito legal de tu ver a equipe, o pessoal do shopping, né, agradecendo demais isso, né? Então foi bem bacana nisso. E nesse mesmo ano, a gente acabou inscrevendo esse projeto, porque ele foi muito desafiador, né? Em função de tamanho, complexidade e né? prazo, né? O prazo. Como eu falei, eu te confesso que eu não me lembro o ano, eu até acho que é mais recente isso. A gente acabou inscrevendo ele no Prêmio Bureau Criativo, que era o prêmio de uma revista de comunicação visual que tinha hoje não existe mais essa revista, mas era o nosso meio de comunicação das empresas de comunicação visual no país. E a gente ganhou o primeiro lugar, né, desse prêmio com projetos externos. Então a gente foi para Curitiba, foi agraciado, né, recebemos troféu, recebemos menções em cima disso. Então assim, a gente começou com um projeto mega desafiador e literalmente fechou com chave de ouro, né? Perfeito, que bacana, né? Bem interessante. Né, as portas estão abertas para a comunidade, enfim, quem quiser conhecer um pouco mais, fazer um convite para escolas, universidades, agências, né, porque a gente entende que o pessoal é carente de informação, né? Então, universidade quiser trazer turmas de design para conhecer, turmas de arquitetura, às vezes a gente promove alguns eventos, as portas estão abertas para virem aqui e entender um pouquinho mais, porque a gente entende que quanto mais qualificado tiver o mercado, melhor, né? Melhores os projetos, mais assertivos e o principal, com valores mais competitivos para tornar realidade o sonho que a pessoa está começando, da loja dela ou de alguma empresa, etc, né? Muito bem, então assim que agradece vocês terem aberto as portas da empresa de vocês, ter conhecido um pouquinho mais da história, dos produtos que vocês oferecem e a gente deseja então vida longa e sucesso para vocês. Perfeito, a gente que agradece mais uma vez, as portas estão abertas para a comunidade, para quem quiser nos visitar. Muito obrigada, tchau, tchau, gente!